Nós vamos dar sequência agora ao curso de Química Inorgânica. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre as teorias de ligações aplicadas aos compostos de coordenação. Algumas referências que eu sugiro para vocês sobre esse tema está listado aí, que é o livro do Katharine Housecroft, e o livro do Rogers. Esses livros estão na plataforma da biblioteca digital da UFOP, vocês podem ter acesso aos mesmos. E só para contextualizar, nós já vimos anteriormente, o que é um composto de coordenação, que foram compostos cuja estrutura foram propostas por Alfred Werner, que foi o ganhador do Prêmio Nobel em Química Inorgânica, onde Werner propôs aí a estrutura e a composição dos compostos de coordenação, que envolvem metais, como sendo o átomo central, coordenado aos metais, o que nós chamamos de ligantes, formando assim os compostos de coordenação. Na ocasião, além de propor a questão da formação de um complexo envolvendo o metal e um ligante, Werner também teve contribuição na estereoquímica, ou seja, como que estão arranjados espacialmente os ligantes em torno dos centros metálicos. Só que na ocasião, Werner ele não tentou explicar quais seriam as naturezas das interações ou quais seriam as naturezas das ligações entre metal e ligante. Hoje nós sabemos que um dos aspectos que envolve a formação da ligação entre metal e ligante é que os ligantes são espécies dotadas de pares de elétrons e as mesmas podem doar esses pares de elétrons para os centros metálicos, formando o que nós chamamos de ligação coordenada. De modo que aqui está a representação pela teoria de Lewis, onde nós temos aí a formação da ligação entre metal e ligante, envolvendo aí pares de elétrons. No entanto, quando Werner estava desenvolvendo a sua teoria, não se tinha informação de que os elétrons estão envolvidos na formação das ligações químicas. Essa ideia de que os elétrons estão envolvidos na formação de ligação química só foi aí postulada aí por Lewis, lá em torno de 1914, bem depois da formulação da teoria de coordenação de Werner. Bom, nesse momento que nós estamos agora, é extremamente importante nós entendermos como que se dá a formação de uma ligação entre um metal e ligante. Porque, de certa forma, entender a natureza das ligações entre metal e ligante vai nos dar aí informações sobre as características químicas dos compostos de coordenação e principalmente das suas propriedades, entre elas aí o magnetismo e também a coloração dos complexos. Como eu já falei em outra oportunidade, os compostos de coordenação eles caracterizam e são notáveis por apresentarem cores muito intensas e características. Então a gente usa ou faz o uso das teorias de ligação para tentar explicar esses comportamentos ou as propriedades dos compostos de coordenação. Bom, anteriormente eu já falei com vocês sobre os compostos de coordenação e aqui nós vamos falar algumas teorias dos compostos de coordenação. Basicamente, nós iremos falar dentro desse curso em três teorias. A primeira delas é a teoria de ligação de valência, que vocês já viram anteriormente, na semana passada. Nós vamos falar também da teoria do campo cristalino, que é também chamada de TCC, e por fim nós vamos falar da teoria do orbital molecular. Hoje, especialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do campo cristalino, quais são as vantagens dessa teoria. Semana passada nós vimos um pouquinho sobre a teoria de ligação de valência aplicada aos complexos, e vimos algumas informações relevantes sobre essa teoria. A teoria de ligação de valência, que nós já vimos semana passada, foi uma teoria desenvolvida por Linus Pauling, que mostra ou deixa claro aí que o envolvimento da ligação entre metal e ligante ela se dá pela sobreposição dos orbitais atômicos de valência, certo? Então, a sobreposição entre os orbitais do metal e do ligante dá-se origem aí à formação da ligação química. E basicamente, quando a gente vê as teorias de ligação de valência, uma das informações importantes fornecidas por essa teoria
é justamente a possibilidade de formação de orbitais híbridos, onde o fato dos orbitais do metal poder ser hibridizado, isso pode nos dar informações extremamente importantes sobre as suas geometrias. Deste modo, a teoria de ligação de valência nos dá informações extremamente importantes sobre a geometria dos compostos de coordenação, com base na hibridização dos orbitais, e também nos dá informação, principalmente informações qualitativas sobre o magnetismo dos compostos de coordenação, né? Eles nos dão informação sobre a presença de elétrons desemparelhados ou não, onde, se você tem uma espécie complexa contendo elétrons desemparelhados, esse complexo vai apresentar aí propriedades magnéticas, enquanto se o complexo não apresenta elétrons desemparelhados, não apresenta propriedades magnéticas. Complexos que não apresentam elétrons desemparelhados são chamados de diamagnéticos, enquanto aquelas espécies complexas que têm elétrons emparelhados são denotados de paramagnéticos. Esse termo a gente vai utilizar aí com bastante frequência mais adiante. Então, a teoria de ligação de valência, gente, como nós vimos semana passada, anteriormente, apresenta grandes contribuições, principalmente em cima ou em torno da estereoquímica dos complexos metálicos, certo? Sobre a geometria molecular, principalmente, com base na hibridização dos orbitais, e também nos dá informações, principalmente informações qualitativas sobre as propriedades magnéticas. São duas das grandes vantagens da teoria de ligação de valência. No entanto, essa teoria apresenta algumas limitações que vale se destacar aqui. Primeiro, ela assume que todos os orbitais deles têm a mesma energia, ou seja, eles são degenerados. Quando eu falo que orbitais têm a mesma energia, eu falo que os orbitais são degenerados. Então, a primeira limitação é que assume que todos os orbitais dele têm a mesma energia. Eu vou mostrar para vocês mais adiante o porquê que isso aí não pode ser levado em consideração. Outro aspecto da teoria de ligação de valência é que ela assume arbitrariamente os orbitais 3D e 4D, por exemplo. Eles podem hibridizar com orbitais P e S que têm energias completamente diferentes. Então ele não leva em consideração que orbitais 3D ou 4D pode ter energias completamente diferentes dos orbitais S e P. Outro aspecto que talvez seja uma limitação é que explica apenas qualitativamente os espectros magnéticos. E a limitação mais importante que nós vamos destacar aqui vai ser que a teoria de ligação de valência não explica o porquê os compostos de coordenação são coloridos, ou a grande maioria dos compostos de coordenação são coloridos. Ou seja, não explica a cor dos compostos de coordenação. As cores dos compostos de coordenação que nós vamos ver mais adiante, são justamente devido ao que nós chamamos de transições eletrônicas. Então nós vamos ver mais adiante como se deve às transições eletrônicas, e como que a gente pode explicar a coloração dos complexos com base nelas. Então nós vamos entrar aqui na teoria do campo cristalino, que é o tema da aula de hoje, que foi uma teoria desenvolvida em torno de 1930 por esses dois pesquisadores, Van Gleck e Hans Bethe. E essa teoria ela foi inicialmente proposta para compostos inorgânicos, ou basicamente de sais, para explicar aí a estrutura cristalina de sais. Mas essa teoria ela foi expandida para os compostos de coordenação. E a primeira consideração que deve ser levada em consideração sobre essa teoria é que ela explica que o modelo de ligação entre o metal, que é o átomo central, e os ligantes é puramente eletrostática. Então essa é a primeira consideração que nós temos que fazer em cima dessa teoria, onde considera-se que nós temos uma espécie central, um metal positivamente carregado, enquanto os ligantes são atraídos por essa carga positiva por atração eletrostática. De modo que a teoria do campo cristalino considera que os ligantes são dotados de cargas pontuais negativas. Então nós vamos considerar que os ligantes são cargas pontuais negativas, que são atraídas pelo centro metálico. Outra questão da teoria do campo cristalino, que também devemos levar em consideração, é que ela não explica covalência ou não considera covalência entre metal e ligante. Então, dois aspectos relevantes. É uma teoria ou um modelo puramente eletrostático,
e o modelo que não considera covalência entre os átomos. Então nós vamos levar isso em consideração daqui para diante do nosso modelo. Vamos mostrar para vocês alguns aspectos que envolvem a teoria do campo cristalino. E para entender os aspectos fundamentais em relação à teoria do campo cristalino, nós devemos ter em mente, né, qual seria a forma e principalmente a orientação dos orbitais D, né, orbitais esses, né, que estão presentes no metal. Lembrando lá que os metais que nós iremos trabalhar, né, são metais do bloco D, são metais de transição, e o envolvimento, né, da ligação entre metal e ligante, né, se dá-se aí, né, com grande relevância em torno dos orbitais D. Então, para isso, sabendo que os orbitais D podem estar intimamente relacionados ou envolvidos, né, na ligação entre metal e ligante, a gente tem que ter uma noção bem clara de quais seriam os orbitais D, no caso 5 orbitais D, quais seriam as orientações e a forma dos mesmos. Aqui nessa ilustração aqui eu estou mostrando o orbital DZ2, né, que é um orbital cujo lóbulo apresenta um lóbulo apontado na direção do eixo Z, né, e aqui um anel que é chamado de um toroide, que está sobre os eixos, né, X e Y. Então essa aqui seria a forma e orientação do orbital DZ2. Aqui logo a parte superior aqui na direita nós temos o orbital DZ2, né? E uma característica do orbital DZ2 é que os lóbulos desse orbital, que são 4 lóbulos, estão sobre os eixos X e Y. Então lembre lá, sempre quando eu falar de DZ2, eu vou ter 4 lóbulos e esses lóbulos estão orientados na posição ou nos eixos X e Y. Por outro lado, nós temos aqui, né, outros conjuntos de 3 orbitais que são chamados de DYZ, DXY e DXZ, cujos lóbulos estão entre as coordenadas cartesianas. Como vocês podem observar aqui, ó, o orbital DYZ, os lóbulos estão orientados entre o eixo Y e o eixo Z, dessa forma aqui. Enquanto o orbital DXY, os lóbulos estão orientados entre os eixos X e Y. E por fim, DXZ, os lóbulos estão entre X e Z. Então esses aí são 5 orbitais, né, D que nós temos, né, que está localizado aí no centro metálico. Bom, é extremamente importante a gente entender ou visualizar os orbitais D, né, ter uma noção de quais são esses orbitais e principalmente onde eles estão localizados sobre, para a gente entender um pouquinho de como pode se dar a aproximação dos ligantes em torno desses orbitais. Vamos lá. Vamos considerar aqui um exemplo. Vou representar aqui na letra A esse primeiro exemplo, né, que nós temos aí no centro um metal, né, e se aproximando desse metal os ligantes. Aqui imagina que nós temos aqui uma representação de um complexo com um número de coordenação igual a 6, ou seja, 6 ligantes se aproximando em torno do centro metálico. Pode pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ligantes formando então um complexo de geometria octaédrica. Lembrando lá que quando você tem um complexo com número de coordenação igual a 6, você tem um complexo octaédrico. Bom, assume-se que esses 6 ligantes eles se aproximarão do centro metálico, né, ao longo das coordenadas cartesianas x, y e z, menos x, menos y e menos z, como está representado aqui, ó. Então imagina que esse ligante aqui se aproximando da coordenada x, esse aqui menos x, z menos z, y menos y. Seria aqui a organização espacial em termos das coordenadas cartesianas, onde o metal se aproxima, onde o ligante se aproxima do metal, como ilustrado aqui. Observe o seguinte: quando nós observamos os orbitais D, que eu mostrei anteriormente,
Dois dos orbitais apresentam os lóbulos sobre as coordenadas cartesianas. Quais são eles? São dx2 menos y2, com os lóbulos ao longo de x e y, e o orbital dz2, com o lóbulo, né, sobre o eixo z. Deste modo, como nós vamos analisar a aproximação dos ligantes, vocês podem observar que esses ligantes, que está representado aqui nessa posição equatorial, digamos assim, imagina que é uma posição equatorial, esses ligantes eles irão se aproximar ou se aproximar mais efetivamente, né, ao longo dos orbitais dx2 menos y2. Por outro lado, nessa situação aqui que está mostrando a letra C, né, essa ilustração C, vocês podem observar que esses ligantes que se aproximam na direção Z e menos Z, eles estão se aproximando mais efetivamente em torno dos orbitais, né, ou do orbital dz2. Então, como vocês podem observar aqui, tanto o orbital dx2 menos y2 quanto os orbitais dz2, a aproximação dos ligantes são um tanto quanto mais efetivos, ou seja, há uma aproximação mais efetiva do que quando a gente comparar dessa ilustração aqui de D, E e F. Quando você observa os orbitais dxy, dxz e dyz, que são aqueles orbitais cujos lóbulos estão entre as coordenadas cartesianas, quando a gente vai observar a aproximação dos ligantes em torno do centro metálico, vocês podem observar que não há uma aproximação tão efetiva assim dos ligantes em relação aos lóbulos desses orbitais. Essa ilustração E aqui que eu estou mostrando ilustra claramente isso aqui. Observem aqui que os lóbulos estão entre as coordenadas cartesianas e não há uma aproximação tão efetiva assim dos ligantes em relação a esses três orbitais. Isso vai ter um efeito um tanto quanto interessante que eu vou mostrar para vocês mais adiante e que vai deixar muito claro para vocês, né, sobre os formalismos e como que é a construção da teoria do campo cristalino, a nossa TCC. Vamos lá então, como que a TCC ela pode explicar aí a formação dos complexos e como que vai se dar o desdobramento dos orbitais, né, D, né, que é um aspecto extremamente importante. Vamos lá, imagine que você tem os orbitais do metal, ou seja, os orbitais D do metal, no vácuo ou na situação onde não existe influência nenhuma de um campo externo. Vocês vão observar que os orbitais D, os 5 orbitais D, que eu mostrei anteriormente, terá a mesma energia. Portanto, nós chamamos que esses orbitais D eles são degenerados. Certo? Então, os orbitais D no vácuo, quando o metal não tem influência de nenhum outro campo externo, os orbitais D ou os 5 orbitais D terão a mesma energia. Quando os orbitais têm a mesma energia, nós chamamos que são degenerados. Bom, à medida que a aproximação, mesmo que distante dos orbitais, dos ligantes, né, em torno do centro metálico, o que você pode observar? Os ligantes, gente, eles são dotados do quê? De cargas pontuais negativas. E nos orbitais atômicos, o que os orbitais atômicos são dotados? De elétrons. Portanto, a carga negativa dos ligantes com os elétrons dos orbitais pode gerar o quê? Carga negativa com negativa, repulsão. Então, quando vai se aproximando dos ligantes do centro metálico, ocorre uma repulsão entre os elétrons do metal com os elétrons do ligante, fazendo com que a energia do sistema, de certa forma, aumente. Por isso que a energia dos orbitais do metal, quando inicia-se a aproximação dos ligantes, ela tem um ligeiro aumento. Bom, à medida que os ligantes começam a se aproximar cada vez mais, até que se forme a ligação química entre metal e ligante, esses 5 orbitais D, eles são desdobrados. Como que a gente pode explicar esse desdobramento que há na energia dos 5 orbitais D? Agora é isso que eu vou explicar para vocês e talvez seja o aspecto mais importante da teoria do campo cristalino. Né? Como que se dá esse desdobramento aqui? Como eu estou vendo aqui em T2G e EG, no slide
superior, posterior, eu vou explicar para vocês. Então imagina lá que você tem então aqui um exemplo do cobalto 3+ em fase gasosa. Você tem então 5 orbitais de degenerados, ou seja, com a mesma energia. À medida que eu aproximo os ligantes, como eu mostrei aqui para vocês, certo? Ao longo dos eixos Z menos Z, X menos X, Y e menos Y, vocês observam o que? Vocês observam que os ligantes se aproximam ao longo das coordenadas X, Y e Z. Quais são aqueles orbitais que estão ao longo das coordenadas X, Y e Z? Os dois orbitais que eu mostrei para vocês anteriormente, que seriam D x2 menos y2 e o orbital dz2. Como esses orbitais estão localizados mais próximos dos ligantes, há uma maior repulsão entre esses orbitais e os elétrons dos ligantes, fazendo com que a energia desses orbitais elas sejam aumentadas. Então, deste modo, você vai ter um aumento da energia dos orbitais dz2 e dx2 menos y2. Devido a quê? Esse aumento? Justamente a repulsão entre os elétrons do ligante e esses orbitais. Então, desse modo, a energia desses dois orbitais, elas são maiores, elas aumentam. Enquanto aqueles outros orbitais cujos lóbulos estão entre as coordenadas x, y e z, que são esses aqui, ó, dxy, dxz e dyz, as suas energias elas são diminuídas, né? De modo que o mesmo tanto que essas energias do dx2 menos y2 e dz2 é aumentada, essas energias desses três orbitais aqui elas são diminuídas, né? De modo que se você somar a energia desses três orbitais com esses orbitais, você chega a essa energia aqui. É uma regra que nós chamamos o baricentro. Bom, desse modo, devido à aproximação dos ligantes, vocês vão observar a formação aqui de um desdobramento, certo? Esse desdobramento aqui é chamado de delta. Como nós temos um complexo octaédrico, nós temos aqui um delta octaédrico, ou delta O, que vocês vão ver, né, com bastante frequência. Em alguns livros, esse delta também é chamado de 10dq. Certo? O que é o 10dq, ou o que é o delta? É o desdobramento entre os orbitais D. Aqui nós temos, então, um desdobramento entre os orbitais D, né, em um complexo de campo octaédrico, ou entre um complexo octaédrico, certo? Então isso aqui mostra primeiro o aspecto relevante para nós aqui, né, da teoria do campo cristalino, que é essa teoria, ela considera que os orbitais D na formação dos complexos eles não têm a mesma energia, ou seja, eles não são degenerados. Há a quebra, o que nós chamamos a quebra da degenerescência, né, e o desdobramento dos orbitais D. Em orbitais triplamente degenerados, ou seja, esses três orbitais que têm a mesma energia, são esses três aqui que eu estou mostrando para vocês do lado direito, e esses orbitais duplamente degenerados. Esses orbitais, então, triplamente degenerados e duplamente degenerados vão gerar aqui um delta de energia, um valor de energia, que é chamado delta O ou 10dq, certo? Esse desdobramento vai ser diretamente relacionado, gente, ao tipo de complexo, ou principalmente ao tipo de geometria molecular que esse complexo vai apresentar. Aqui nós temos um desdobramento com um campo octaédrico. Mas se você tiver, por exemplo, um complexo tetraédrico ou um complexo quadraplanar, esse desdobramento ele vai ser diferente. Isso nós vamos ver mais adiante, que a gente pode prever qual seria o desdobramento esperado para um determinado tipo de geometria molecular. Bom, quando você tem então os orbitais triplamente degenerados, lembra que triplamente degenerados, nós vamos rotulá-lo como T2G. Então, um complexo octaédrico, os orbitais triplamente degenerados são chamados de T2G, enquanto os orbitais duplamente degenerados são chamados de EG. Bom, esses símbolos aqui T2G e EG, isso não vou entrar em detalhe com vocês, mas sai aí da tabela de caracteres, né? Que é obtida lá na teoria de grupo, simetria molecular. Vocês eventualmente podem estudar isso em outra oportunidade.
Então os orbitais aí dxy, xz e dyz, né, que são esses aqui representados na tabela, eles têm aí uma notação, ou tem aí um símbolo T2G. Enquanto os EG, né, que estão representados aqui dessa forma, eles recebem o símbolo de EG. Então por isso que nós chamamos esses orbitais aqui de EG e esse aqui de T2G. Bom, já que eu falei para vocês que a gente pode mostrar esse tipo de situação para outras geometrias moleculares, nós também podemos supor ou prever quais seriam os desdobramentos orbitais D para complexos tetraédricos, para complexos quadraplanares e por aí vai, para complexos lineares. A gente pode fazer essas considerações e ver quais seriam os orbitais com mais alta energia e quais seriam os orbitais com mais baixa energia. Novamente, para vocês, né, preverem qual seria a energia desses orbitais, né, D, ou seja, como seria esse desdobramento, nós temos que observar qual que seria a orientação dos ligantes em torno do centro metálico. Aqui você teria uma geometria, por exemplo, tetraédrica. A geometria tetraédrica, como vocês lembram, apresenta um número de coordenação igual a 4, como está ilustrado aqui. Ó. Então, se vocês pegarem aqui, né, como referência, essa caixinha aqui, que esse cubo que está representado aqui, aqui estaria localizado os ligantes, né, sobre esse vértice aqui, né? E se você fazer uma tradução aqui de onde estaria localizados os orbitais, observe o seguinte: se você pegar os lóbulos que estão ao longo das coordenadas cartesianas, igual esse aqui, ó, que é o dz2, dx2 menos y2, você vai ver que esses ligantes, de certa forma, estão mais distantes desses orbitais. E isso pode ficar mais claro ainda quando nós observamos essa ilustração aqui. Ó. Observem o seguinte: você pega aqui o complexo tetraédrico com os ligantes aqui, né, nesses vértices aqui. Você observa o seguinte: quando você considera os orbitais, ou aqueles orbitais cujos lóbulos estão entre as coordenadas cartesianas, né, a distância entre, né, o ligante e esse lóbulo é do comprimento da aresta desse cubo dividido por 2. Certo? Isso para os orbitais dxy, dxz e dyz. Então, se você pegar aqui, ó, então a distância do lóbulo até o ligante é de L sobre 2, onde L é o valor desse comprimento aqui, dessa aresta aqui. Certo? Por outro lado, se você observar a distância entre o lóbulo dos orbitais dx2 menos y2 e dz2 por ligante, vocês vão observar que essa distância é de L raiz de 2 sobre 2. Ou seja, essa distância ela é maior, né, no múltiplo de raiz de 2 sobre 2. Ou seja, essa distância desse lóbulo por ligante é maior do que a distância superior aqui que eu estou mostrando desse lóbulo para esse ligante. Desse modo, onde vai ocorrer a maior repulsão entre os orbitais e os ligantes? A maior repulsão vai ocorrer quando você considera aqui os orbitais cujos lóbulos estão entre as coordenadas cartesianas. Ou seja, em complexos tetraédricos, a maior repulsão ocorrerá quando você considera os orbitais dxy, dxz e dyz. Enquanto aqueles outros dois orbitais cujos lóbulos estão ao longo das coordenadas cartesianas, eles estão mais distantes dos ligantes quando você considera uma geometria tetraédrica. Então, desse modo, como seria o desdobramento, né, dos orbitais D em complexos tetraédricos? Em complexos tetraédricos, gente, diferente dos octaédricos que eu estou representando aqui à esquerda, nos complexos tetraédricos você vai ter, então, a maior repulsão quando envolve-se os orbitais, né, dxy, dxz e dyz, que são chamados no tetraédros de conjuntos orbitais triplamente degenerados do tipo T2, enquanto os orbitais vão ter menor repulsão entre metal ligante, serão os orbitais chamados aqui de E, que são constituídos por dx2 menos y2 e o dz2. Então, observe aqui, quando você considera os desdobramentos orbitais D para complexos tetraédricos, há uma inversão entre os orbitais
triplamente degenerados e duplamente degenerados. Bom, e esse símbolo aqui dos orbitais D para o complexo tetraédricos, né? Nesse caso aqui vai ser rotulado com o símbolo E e T2, né? Diferentemente desse do octaedro, que seria EG e T2G. Aqui nós observamos que o G ele não é levado em consideração, e em outra oportunidade a gente pode explicar melhor isso aí para vocês. Bom, de fato, quando você observa que o desdobramento dos orbitais D dos complexos octaedros ou delta dos complexos octaedros, eles são maiores do que os dos complexos tetraédricos, né? Aqui normalmente o delta dos complexos tetraédricos são aí aproximadamente 4 nonos de um delta de um complexo octaedro. Tem alguns fatores que explicam isso aqui, nós vamos falar disso mais adiante, né? Vocês podem levar em consideração, por exemplo, o número de ligantes. Aqui nos complexos octaédricos só tem 6 ligantes em torno do centro metálico, então você vai ter uma distorção maior, né, entre as energias dos orbitais EG e T2. Uma vez que você vai ter mais ligantes, você vai resultar numa distorção maior entre os orbitais, né, D do metal. Enquanto nos tetraédricos você só tem 4 ligantes, então você pode ter aí um desdobramento, né, um pouco menor desses orbitais. E além disso, quando você observa os complexos octaédricos, você vê que existe aí uma sobreposição ou uma orientação mais efetiva em termos dos ligantes e os lobos dos orbitais, né? Aqui você nos octaédros você tem aí os ligantes se aproximando de uma maneira mais efetiva em relação aos orbitais, né, do metal, quando você compara com os ligantes, quando se aproxima aos orbitais, né, do metal. Então esses aspectos aí pode resultar ou resulta aí nessa diferença aí de energia, certo? Então nós vamos ver agora uma outra situação, que seria como seria o desdobramento, né, dos orbitais D para o complexo, né, quadrado planar. O complexo quadrado planar, que está representado aqui à direita dessa figura, nós observamos que você tem o metal, coordenado ao metal, 4 ligantes, né? Como vocês lembram lá, complexos quadrados planares apresentam um número de coordenação igual a 4, certo? É da mesma maneira do que os tetraédricos, só que no quadrado planar a disposição espacial dos ligantes elas são diferentes, né? Se nós pegarmos como referência aqui, vamos voltar aqui nessa figura considerando uma geometria octaédrica, né? Nós observamos aqui que nós temos, né, no plano aqui o que nós chamamos de posição equatorial, né? Vou considerar aqui que são os eixos X e Y, então os eixos X e Y formam aí a posição equatorial, e o eixo Z que eu vou chamar aí de posição axial. Observe então que a diferença aqui de um octaédrico para o quadrado planar é que no octaédrico você vai ter ligantes no eixo Z, enquanto no quadrado planar você não tem ligantes no eixo Z. Qual que é a consequência disso? Quando você no quadrado planar não tem ligantes ao longo do eixo Z, significa que a repulsão entre os orbitais que estão envolvidos ou diretamente relacionados à coordenada cartesiana Z, ela de certa forma não vai ser afetada ou não vai ter uma repulsão efetiva. Deste modo, aqueles orbitais com componente Z tendem a ter a energia diminuída. Então vamos lá. Nós pegamos aqui então um complexo com desdobramento octaédrico, certo? Um campo octaédrico. Nós temos aqui os orbitais, né, T2G, formado por esse conjunto de orbitais, e os EG. Considere então que vai ocorrer a saída desses ligantes, né, que estão aí ao longo da coordenada Z. O que vai acontecer? A energia dos orbitais Z vão diminuir. Por quê? Porque não tem uma repulsão entre metal ligante. Entre os orbitais D, Z do metal com ligante, uma vez que você não tem ligante, né, no eixo Z, no complexo quadrado planar. De certa forma, o que vai acontecer então vai ser a diminuição da energia dos orbitais, né, com componente Z,
de modo que a representação aqui seria essa representada aqui à extrema direita, onde você teria aqui com menor energia os orbitais DYZ, DXZ, né, que são duplamente degenerados. Esses orbitais aqui DZ2, também com energia mais baixa, certo? E esses orbitais aqui com componente X e Y, que teria aí energias mais altas, uma vez que os orbitais, né, DXY e DX2 menos Y2 estariam aí orientados aí, principalmente esse aqui que é o DX2 menos Y2, estaria aí orientado ao longo dos ligantes, né, que estão formando a ligação para formar um complexo quadraplanar. Então, por isso, a energia do DX2 menos Y2 é extremamente grande, ou é uma energia maior, devido à repulsão entre esses orbitais e os ligantes. Certo? Então, aqui teria a representação de como seria o desdobramento dos orbitais D para um complexo quadrado planar. Observe que é um tanto quanto um pouco mais difícil de se entender, né? Mas vocês podem fazer em casa depois esse exercício, né? E tentar entender qual que seria ou como seria aí a formação, né, desse desdobramento aqui, né? Tomando como base, igual eu fiz para vocês aqui, né, os complexos, né, octaédricos. Sempre lembrando, quando você vai fazer esse desdobramento dos orbitais D, deve-se estabelecer aqui esse baricentro, né? Esse baricentro significa o seguinte, né, o que está abaixo do baricentro aqui são orbitais que vão estabilizar o que nós chamamos de campo cristalino, enquanto esses orbitais que estão acima, eles vão desestabilizar o campo cristalino. Mais adiante eu vou mostrar para vocês, né, de uma maneira mais simples, o que seria desestabilizar esse campo cristalino ou estabilizar. E como que você pode desestabilizar ou estabilizar um campo cristalino. Isso vai ser levado em consideração a quantidade de elétrons que eu tenho inserido aqui nesses orbitais, né? Aqui eu vou mostrar para vocês mais adiante como que eu vou representar, né, o preenchimento de elétrons nesses orbitais aqui. Isso vai nos dar informações extremamente relevantes sobre as propriedades magnéticas, sobre as colorações dos complexos e principalmente aí nas características dos complexos. Então, mais adiante eu vou mostrar para vocês, né, alguns aspectos relacionados ao desdobramento dos orbitais D, né, qual que seria o que poderia influenciar a magnitude de delta, né, tanto delta OH quanto delta tetraédrico, delta quadraplanar. Quais são os fatores que podem influenciar o desdobramento do campo cristalino? De acordo com o desdobramento do campo cristalino, você vai poder ter complexos que nós chamamos complexos de spin baixo ou complexos de spin alto. Eu vou falar para vocês na segunda parte da aula. Beleza? Então, daqui a pouco a gente continua então com esse tema, né, para vocês verem alguns fatores, né, que afetam aí a magnitude, né, do desdobramento dos orbitais D.